Programa de um tema que em 2018, segundo o Instituto Nacional do Câncer, já atingiu 14 mil pessoas, que é o câncer de boca, né? Então é um assunto, é um tema que me parece já ser bastante recorrente para algumas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Doutor Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Muito obrigado pela acolhida. 2018, mais de 14 mil brasileiros já foram acometidos aí do câncer de boca. Isso vem crescendo a cada ano, doutor? Marcos, eu não acredito que venha crescendo. Essa estatística ela vem mais se mantendo estável do que crescendo. O que acontece é o seguinte: câncer de boca, câncer de faringe, câncer de laringe. É a mesma coisa? Não. São três tipos de localizações totalmente diferentes, mas com causas parecidas. Na minha experiência prática, eu não tenho uma estatística formada, mas certamente na minha vida inteira como otorrino, eu devo ter já diagnosticado pessoalmente mais de 100 casos de câncer nessa região, entre a boca e o final da garganta, que é a laringe. Agora, de todos os que eu diagnostiquei, de todos os que eu vi, um único paciente não tinha histórico de fumo. Então eu gostaria de inicialmente abrir a nossa conversa com esse alerta. Câncer de boca, câncer de garganta, incluindo aí a laringe, é uma entidade, uma doença quase que exclusiva do fumante. É muito, muito comum a correlação do fumo com esse tipo de câncer. Existem outras causas, a gente vai começar a conversar sobre elas logo em seguida. Mas eu queria começar essa conversa com esse alerta. É uma doença prevalente principalmente nos fumantes, nas pessoas com pelo menos histórico de fumo. Quem fuma já é um fortíssimo candidato. Não digo que é um fortíssimo candidato, mas quem não fuma é um fortíssimo candidato a não tê-lo. Quem não fuma não terá câncer de boca, quem não fuma não terá câncer de garganta. Esse é o caminho mais correto para a gente alertar. Obviamente, quem fuma é um candidato muito mais forte a ter, mas não dá para dizer que todo mundo que fuma vai ter. Também a gente não pode fazer essa correlação, mas que é um fato já constatado cientificamente que o câncer dessa região ele é intrinsecamente relacionado com o hábito de fumar. Como é que a gente consegue diferenciar o câncer de boca, o da faringe e da laringe? Na verdade, é principalmente pela localização. A boca ela vai até aquela região onde o pessoal chama o pinguelinho da garganta, que é a úvula. Ali é o limite final da boca. Passou daquela região para trás, já começa a ser a faringe. A faringe, ela vai de uma região que a gente consegue ver quando abre a boca, mas ela vai também para cima, em direção ao nariz, que é a rinofaringe, que também pode ser acometida pelas doenças neoplásicas, pelos cânceres, e vai até o final, embaixo, que é onde está a laringe, onde estão as cordas vocais. Então, basicamente, a diferenciação principal é a localização, onde vai surgir o câncer primário, onde ele vai se iniciar. Quando ele é iniciado na boca, câncer de boca, quando é na faringe, câncer de faringe e assim sucessivamente. Agora, há diferenças em sintomas. O câncer de boca é mais fácil de ser visualizado. O próprio paciente, muitas vezes, consegue visualizar a lesão que está se iniciando como um câncer, e por causa disso, geralmente é que procura o médico. Então, primeiro alerta, lesão de boca que tem evolução mais prolongada, passou de 10 dias, 15 dias, já surge como um alerta. Não quer dizer que toda lesão de boca com evolução maior vai ser câncer, lógico que não. Mas lesão de boca é para se autorresolver, ela cicatrizar e ficar boa em no máximo 15 dias. Passou de 15 dias, deve ter alguma coisa a mais. Essa coisa a mais pode ser um processo infeccioso, pode ser outras causas, mas pode ser um câncer também. Então, evolução prolongada de lesão de boca visível é sinônimo de procurar atendimento médico e fazer um diagnóstico de que lesão é aquela, o que é que está causando aquela lesão. Sintomas mais comuns quando aparece a lesão na boca ou na garganta, que às vezes também é visível, a própria visualização da lesão, ela muitas vezes é dolorosa, a lesão que causa dor na maioria dos casos, tá certo? Pode ser sangrante ou não, pode criar placa purulenta ou não, mas o principal sintoma é a visualização da lesão.
podendo ou não ter dor, geralmente tendo sim. Já o câncer de laringe, que é da região onde estão as cordas vocais, o sintoma inicial não é dor. Na maioria das vezes, o sintoma inicial é rouquidão. Se for realmente na corda vocal a lesão, a grande maioria dos pacientes começa a ter sintomas por rouquidão, por disfonia e geralmente prolongada também. A gente conversou sobre isso há umas 2 semanas atrás, alertando a população para rouquidão prolongada não deixar passar. Pode ser um processo inflamatório crônico, pode ser um refluxo, pode ser uma série de coisas, mas entre elas pode ser um câncer também. A Elisângela está lá em Patu nos assistindo e você já falou inclusive essa questão do cigarro, mas ela insiste. O que é que mais causa o câncer de boca? Além do cigarro, 2 coisas principalmente. Alcoolismo. Alcoolismo é também realmente bastante importante na estatística de câncer de boca, garganta e laringe. E HPV. HPV é uma infecção viral que pode ocorrer também na boca e que ela é considerada, quando aparece a lesão, como uma lesão pré-neoplásica. Então, surgiu uma lesão por HPV, a gente não considera ainda como um câncer, mas é considerada uma lesão pré-neoplásica. Ela tem potencial, tem possibilidade de se transformar em câncer. Então, essas são as 3 principais causas. Fora isso, as outras, estatisticamente, são praticamente insignificantes. Obviamente, a genética também é importante, lógico. Mas especificamente para boca, garganta, incluída aí a laringe, esses são os 3 principais fatores a serem levados em conta. Nosso ouvinte conta que conhece uma pessoa que está com câncer na língua e continua fumando. E aí? Acontece com certa frequência, infelizmente. O cigarro, às vezes, consegue dominar a mente da pessoa, a capacidade de discernir o certo do errado. Eu vou citar o exemplo de um paciente meu aqui. Ele foi diagnosticado com câncer de laringe por mim, precocemente, logo no início, uma lesãozinha pequena. Fez uma cirurgia minimamente invasiva, quer dizer, ele fez só o que chama-se decorticação, tirou só a mucosa de cima da corda vocal, não perdeu nem a capacidade de falar normalmente, a voz dele ficou perfeita, ele nem rouco ficou, porque foi tudo feito muito precocemente. Ele era fumante, obviamente. 5 anos depois ele veio para o segmento, para a gente acompanhar, ver como é que estava, e a esposa o delatou, que ele tinha voltado a fumar. Então, para você ver, é uma pessoa que escapa de uma morte certa, que se ele não tivesse tratado teria morrido já. Depois de algum tempo já, quer dizer, não tinha mais a dependência química, não tinha mais a dependência psíquica, não tinha nada. Voltou a fumar de danado, como se diz. Então acontece, infelizmente acontece, e muita gente com o diagnóstico de câncer tem essa dificuldade de se livrar do vício do cigarro, o que é realmente uma péssima ideia. A pessoa que já tem o alerta de não fumar para não ter um câncer, imagine já tendo câncer diagnosticado, como é importante que ele deixe o fumo. Então, nesse caso, continuar fumando aumenta mais ainda o risco. Com certeza. Se a lesão surgiu principalmente por causa do fumo, como é que essa lesão vai se resolver totalmente se ele continua com o mesmo causador, digamos assim? É muito mais difícil. O ouvinte pergunta aqui, quais são as chances de alguém se curar do câncer da boca? Aí depende muito da precocidade do diagnóstico. Quanto mais precoce, maior a chance. Em diagnóstico precoce, essa chance ela vai de 80%, 90%, próximo a 100%. Agora, quanto mais tardio, menor vai se tornando essa chance. Então, é como eu estava falando no início da nossa conversa. Teve alguma coisa que perdurou mais do que 15 dias nessa região, procurar atendimento, verificar o que é, porque se for alguma coisa maligna, uma lesão maligna, seja ela onde for, a chance de cura é muito alta se for feito diagnóstico precoce. A gente, nas suas participações, a gente recebe muitas perguntas, por exemplo, de ouvintes que com rouquidões que persistem. Nada a ver com câncer isso. É um dos sintomas. O sintoma de câncer de laringe inicial é rouquidão. Geralmente é o primeiro sintoma, só vai surgir um sintoma mais importante como dor, como às vezes secreção purulenta, alguma coisa mais evidente, bem mais à frente. Então o câncer de laringe, rouquidão prolongada,
uma das causas de rouquidão prolongada é câncer de laringe. Então a gente não pode descartar aquele paciente que está rouco há 1 mês, há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano, como sendo portador de um câncer de laringe, não. Tem que ser avaliado. Rouquidão passou de 15 dias... Não é normal. Não é normal. Alguma coisa tem de errado. Não quer dizer que 15 dias de rouquidão vai ser câncer sempre? Lógico que não. Felizmente não. A grande maioria não é câncer. Mas alguns, numa parcela bem menor, são. E quanto mais precocemente for diagnosticado, melhor a chance de cura do paciente. Uma pergunta que a nossa ouvinte Maria Francisca pergunta. Doutor Enio, tenho dificuldades de mastigar, principalmente na hora do almoço. É preocupante isso? A gente tem que entender melhor qual é a dificuldade que ela tem. Se a mastigação causa dor, se a mastigação ela tem dificuldade, na verdade, para engolir depois que mastiga. Não dá para entender bem o que é que ela quis dizer aí com essa dificuldade de mastigar. Por exemplo, se ela tem alguma falha dentária ou se usa prótese, essa prótese pode estar com algum mau ajuste que causa essa dificuldade. Ela pode ter alguma lesão que cause dor. Então, realmente, nesse caso aí, ela foi muito superficial na afirmação dela dessa dificuldade. Não dá para eu dar uma grande ajuda a ela nesse aspecto. Mas, a princípio, só dificuldade em mastigação não é motivo de preocupação maior, não. Mas ela, tendo essa dificuldade diariamente, tem que verificar o que é. Com relação ao tratamento do câncer de boca, ele é muito parecido com o da laringe e da faringe também? Basicamente é o mesmo. Quando lesões pequenas e operáveis, o procedimento inicial é cirúrgico, tá certo? Dependendo do tipo histológico, o mais comum é o carcinoma epidermoide. Então, dependendo do tipo histológico, às vezes precisa fazer uma radioterapia ou quimioterapia também associada, mas na grande maioria das vezes, o primeiro passo a ser dado é a cirurgia, é a remoção mecânica através de cirurgia do tumor, e isso muitas vezes por si só já é suficiente para a cura. Em outras, precisa desses tratamentos associados, como eu relatei. A recuperação é tranquila também, é rápida. Como eu disse, depende muito do estadiamento do tumor, depende muito de quando você descobre. Quando é uma lesão pequena, a recuperação é bem tranquila e bem rápida. Quando a lesão é extensa, já com comprometimento regional, que a gente chama comprometimento regional, é quando tem gânglios linfáticos comprometidos. Os linfonodos são órgãos de defesa. Só que eles são um foco de metástase muito precoce na maioria dos tumores, tanto de garganta como de qualquer outra parte do corpo. Então, aqueles linfonodos que estão perto de uma região que tem o câncer, que tem um tumor, eles são, na grande maioria das vezes, o primeiro local acometido à distância, quer dizer, como metástase. É uma metástase que a gente chama regional. Então, quando há um comprometimento já regional, é uma cirurgia bem mais extensa e, consequentemente, a recuperação é um pouco mais lenta. Nossa amiga Janete disse que o esposo dela, o Magno, aquele abraço para ele, né, e para a Janete, o Magno descobriu o câncer na tireoide por causa da rouquidão prolongada. Se curou, agora só faz o acompanhamento, está aí há 4 anos vitorioso. Que bom, né? Que bom. Câncer de tireoide, eu sempre brinco às vezes com um amigo, com um paciente, que às vezes se preocupa muito quando é feito um diagnóstico de câncer de tireoide. Eu sempre digo que se a gente tiver que ter um câncer de algum desses órgãos, um dos que a gente deve escolher é o de tireoide, que o índice de cura realmente é muito alto, principalmente quando o diagnóstico é precoce. Ele teve aí, no caso, um sintoma um tanto atípico. O câncer de tireoide não costuma tão frequentemente causar rouquidão. O que acontece? Vizinho à tireoide passa o nervo laríngeo recorrente, que é o que dá a inervação da musculatura da laringe. Então a gente fala porque esse nervo enviou a mensagem do cérebro até a laringe para ela se movimentar e através desse movimento a gente fala. Quando o tumor na tireoide comprime esse nervo, aí causa rouquidão. Não é tão frequente ter esse sintoma. Felizmente, Magno foi alertado por essa rouquidão e certamente fez um diagnóstico precoce e está curado do câncer dele. Que bom, um abraço para você, Magno, e para nossa amiga Janete. Tem pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, eu gostaria de fazer uma pergunta ao otorrino. É o seguinte, teve uma semana aí atrás que eu senti bastante coceira nos meus 2 ouvidos, né? Que chegou mesmo a me perturbar. Aí passou essa coceira. Só que
depois que passou a coceira, eu venho sentindo muito um zumbido nos meus dois ouvidos, que é chato que só, é só, assim, tipo barulho de grilo, sabe? Aí eu queria ouvir uma opinião do otorrino. Doutor Enio, Obrigada. e aí, doutor Enio, qual é a sua opinião? Vamos lá, zumbido em ouvido, ele pode ser gerado em qualquer dos segmentos do ouvido. O ouvido tem 3 segmentos, o ouvido externo, que é onde teve essa coceira no ouvido dela. Então, a pele do ouvido, ela pode desenvolver algum tipo de alergia, chamado principalmente eczema, é o mais comum, e causa coceira, causa prurido nos ouvidos. Se ela teve uma crise de eczema mais forte e que provocou a descamação da pele, a pele da gente, ela está constantemente se renovando, descamando, no corpo inteiro. E isso inclui também o conduto auditivo externo, o canal do ouvido. Quando a pessoa tem uma crise de eczema, essa velocidade de descamação é muito grande às vezes. E às vezes forma uma rolha de pele, principalmente quando a pessoa cutuca muito com um cotonete para matar a coceira, que é um erro. Então, muitas vezes forma uma rolha de pele dentro do canal do ouvido externo, e isso causa, no futuro, logo depois que passa a crise, ou na mesma época, uma situação, às vezes, da pessoa não conseguir escutar bem ou de zumbido, ou as duas coisas. Essa pode ser a causa do zumbido dela, mas não tenho como afirmar isso. O zumbido também pode ser originado no ouvido médio, que aí não teria relação nenhuma com essa crise de coceira que ela teve, ou no ouvido interno, que é essa que não teria nenhuma relação mesmo. Então, só o fato dela ter tido a coceira não quer dizer de certeza que foi isso que ocasionou. Mas é o mais provável, porque ela correlacionou com essa crise. Se for isso, ela vai precisar ir realmente a um otorrino, a um profissional que possa observar e remover essa rolha, se for o caso. A nossa ouvinte Samara, lá de São Bento, na Paraíba, pergunta. Ela diz o seguinte: nesse tempo seco, agora meu nariz fica muito ressecado, chegando até a sangrar. Gostaria de saber se posso usar alguma coisa no nariz para amenizar essa questão. Pode. É comum demais essa sua queixa. É realmente relacionado com o clima muito seco. O nariz é uma região muito exposta, a gente respira o dia inteiro por ela. E nesse clima seco, o ar, o movimento do ar indo e vindo, esse vento provocado pela respiração, provoca muito o ressecamento da mucosa. E isso às vezes chega a ferir o nariz, chega a sangrar. A melhor forma de prevenir e tentar remediar o problema, que qualquer pessoa pode fazer sem uma consulta médica, é lavar o nariz com soro fisiológico. Pelo menos 3, 4, 5 vezes ao dia. Eu recomendo que lave ou com uma seringa, você enche uma seringa com 5 ml mais ou menos e bota dentro do nariz, de cada lado, ou faz a mão em concha, enche essa concha da mão e inspira o soro através da narina. Então são as duas formas mais eficientes de lavar o nariz e qualquer pessoa pode fazer. Se não resolver, é melhor procurar um atendimento médico. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Marco Dante, bom dia, doutor Enio. Doutor Enio, me tira uma dúvida. Eu tenho muita afta, constantemente eu tenho afta e sapinho na ponta da língua. A minha língua tem muita fissura. O dentista disse que quando chega uma certa idade, a língua da gente vai tendo fissura. E mais dos tempos, essa fissura, ela inflama, entendeu? Eu estou com esse problema, estou extraindo meus dentes, estou com muita dificuldade de mastigar, como o senhor falou agora há pouco. Aí eu queria saber se isso é problema de estômago, porque eu tenho gastrite, só não tenho refluxo, que na endoscopia não dá. O doutor Túlio disse que eu não tenho refluxo, mas eu tenho muita azia, eu queria saber isso. Constantemente a minha boca, eu tenho a sensação que ela está toda cortada. Já mudei de creme dental, uso Sensodine para dente sensível, mas eu sinto minha boca toda cortada. Se há necessidade de eu ir ao otorrino ou de eu tratar com o dentista, porque ele diz também que muitas vezes é candidíase na boca que a gente tem, entendeu? E aí, doutor Enio? Muito bem, é uma boa pergunta dela. A questão de aftas recidivantes. Esse é um tema discutido em todos os congressos. Todo congresso que a gente participa é um dos temas mais discutidos para tentar fazer uma prevenção disso. Até hoje eu não vi nenhum tratamento realmente eficaz. Diz assim, esse tratamento vai prevenir totalmente a formação de aftas recidivantes. Quando é uma coisa que se torna muito frequente, vale a pena ela ir a uma consulta, pode ser com o dentista ou pode ser com o otorrino, as duas opções serão viáveis, tá certo? Essas fissuras linguais também podem ser remediadas.
mas não tem relação nenhuma, nem as aftas, nem essas fissuras linguais com gastrite. Não tem uma relação direta, não. É uma confusão que muita gente faz, é muito comum essa dúvida, mas não é por causa da sua gastrite que isso ocorre. É alguma coisa própria da boca, realmente. Como está acontecendo com frequência e está lhe incomodando, eu acho que você merece sim ser avaliada e tratada. Pode ser pelo otorrino ou pode ser pelo dentista também. As lesões de boca têm a possibilidade de ser tratada pelas duas áreas. Doutor, gostaria de saber se o uso da medicação Avanes, o Avames, em uso há muitos anos, causa algum efeito colateral. O Avames é um medicamento bastante seguro. Esses sprays nasais para tratamento de rinite, de uma forma geral, são bastante seguros. Eu não recomendo, na maioria dos casos, que meu paciente use constantemente, ininterruptamente. Há pesquisas que indicam que o uso prolongado, como a absorção sistêmica é muito baixa, todo medicamento que a gente usa, seja na pele, seja no nariz, mesmo que seja só tópico, assim como é o caso do Avames, ele tem alguma absorção sistêmica, o organismo absorve e ele vai ter ação no corpo todo. Mas a absorção sistêmica desse tipo de medicamento é mínima, é muito pequena, então por isso se dá um perfil de segurança alto ao medicamento. Ele não tem um risco de complicações com o uso prolongado. Mas eu também não recomendo que se use permanentemente sem necessidade. A gente tem que avaliar caso a caso. Se o paciente tem obstrução permanente e só controla com o uso constante de Avames ou de qualquer outro concorrente, que tem muitos no mercado, então pode ser que esse paciente tenha indicação cirúrgica, ele tenha indicação de uma cirurgia para resolver o problema e não ser necessário que ele use medicamento diariamente, como ele tem feito. Então, eu alerto que realmente deve ter cuidado com o uso prolongado e se tentar parar e nunca conseguir, essa pessoa deve procurar um atendimento para ver se há outras opções de tratamento. Mas ele chega a causar algum efeito Mínimos, colateral? é um corticoide, na verdade. Então, o corticoide, a gente tem que ter cautela ao usá-lo. Como a absorção sistêmica é muito pequena, a possibilidade de reflexos, de efeitos colaterais sistêmicos é baixa. Normalmente, o efeito mais importante é no próprio nariz. Às vezes, ao invés de só melhorar, ele termina causando uma rinite vasomotora com uso prolongado, alguma outra alteração que é muito, muito rara, entendeu? Então, é um medicamento seguro, mas que não deve ser usado constantemente, a vida inteira. Agora, no caso, mudar só com orientação médica, né? Exatamente. Tem que ser avaliado, ver o que é que está acontecendo, quais são as queixas dele, por que ele está usando Avames por tanto tempo, porque às vezes a pessoa termina se acostumando ao uso. Eu estou bem, vou continuar usando direto. Isso é necessidade, isso acontece muito. E tem gente que quando tenta parar o uso do medicamento começa a ter sintomas. Aí tem que ver que tipo de sintoma esse paciente está apresentando. Sintomas mais comuns nasais, obstrução nasal, prurito, que é a coceira, espirro, rinorreia, que é a coriza. Então tem que ver qual dos sintomas ele está apresentando mais frequentemente, ou quais dos sintomas, e tratar especificamente esse sintoma. Então, eu acho que uso prolongado de medicamentos, sem acompanhamento periódico, não é uma boa ideia nunca. Ok, tem mais perguntas chegando? Bom dia, Marcos Dantas, Betânia da Soledade. Perguntar ao doutor Torrino que meu ouvido estava coçando muito e eu cocei com um negócio, um friso, que machucou. Aí teve uns dias que estava dolorido, fedendo muito, só que eu não veio de passar remédio nem nada e ficou. Aí criou uma costa que às vezes eu coçava lá dentro e criou uma crosta lá, eu acho que eu devo ter machucado. Aí uma vez eu deitada à noite, saiu uma casca dura, preta. Aí eu fui olhar com o friso de novo, não tinha nenhuma costa, eu acho que eu devo ter machucado e deve ter ferido e criou essa casca. Pela sua reação, vamos lá. E aí? Exatamente isso que aconteceu, provavelmente. No que ela manipulou o ouvido com algo totalmente inadequado, ou o cotonete já é inadequado. Imagine um friso, ela realmente deve ter ferido a pele do ouvido. A pele do ouvido é muito fininha, muito delicada. Quem estiver em casa ouvindo, pega aí o dorso da mão, belisque o dorso da mão e veja a espessura da pele. É bem fininha, ela está dobrada aí.
Então a pele do ouvido é mais ou menos 1/3 dessa pele, é um papelzinho. Sabiamente a natureza, Deus criou a cera, o cerume, que é uma camada protetora, é como se você mandasse plastificar um documento importante seu. E aí a gente quer ir contra a natureza e tome cotonete, tome frizz de cabelo no ouvido, um erro crasso. A pessoa que faz isso está pedindo para ter problema no ouvido, como foi o caso dessa ouvinte. Ela machucou a ponto de ferir, essa casquinha que caiu eu não vi, mas a gente pode praticamente afirmar que foi realmente uma casca de ferida, como se você tivesse levado um arranhão e cria aquela casquinha. Se ela caiu e não está lhe incomodando mais, ótimo, parabéns pela sorte, porque podia ter infeccionado, podia ter lhe maltratado muito mais. Mas não repita, por favor, esse erro que é o ouvido não se mexe. Limpeza de ouvido é por fora só, até onde o dedo alcançar. Uma toalhazinha com um paninho. Se alguma coisa está incomodando ao ponto de você não se controlar, é procurar ver o que está acontecendo e tratar. Pergunta aqui, doutor, ouvi de uma pessoa da saúde que a umidade do nosso ar era boa e que não aconselhava o uso do umidificador. Não sei de onde ele tirou que a nossa umidade é boa. Eu sabia que se for abaixo de 30% é uma situação perigosa. Ontem aqui em Caicó estava dando 16% de umidade relativa do ar. Por isso pergunto, é bom usar o umidificador de ar? Boa pergunta. Realmente, assim, depende da época do ano, lógico. Há épocas do ano que a umidade do ar aqui vai estar boa, né? Em pleno inverno a umidade é boa. Mas em plena seca, como nós estamos agora, no período seco, a umidade é muito baixa. O umidificador de ar ajuda sempre. Então, é ótimo que se use umidificador de ambiente nessa época. É um hábito saudável. A umidade muito baixa, ela prejudica a mucosa respiratória, tanto do nariz, como da garganta, como da traqueia, como do pulmão. Todo o trajeto da via respiratória pode ser prejudicado por uma umidade muito baixa do ar. Então, o uso nessa época seca do umidificador, principalmente se a pessoa usa ar-condicionado, é muito bom, ajuda bastante. Então pode usar, né? Pode sim, deve. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, Marcos Danta e teus ouvintes. Eu gostaria de fazer uma pergunta, estou rindo aí. Eu sinto uma coceira muito grande no meu ouvido e na garganta. É uma coceira tão grande que irrita tanto. Eu gostaria de saber, quando eu como banana, nunca tinha me dado isso. Aí agora quando eu como banana, me dá uma coceira tão grande na minha garganta, que enquanto eu não tomo um copo d'água para passar, agora se eu comer a banana com outra coisa, com comida ou com outra coisa, não dá coceira. Agora se eu comer só a banana, dá uma coceira tão grande na minha garganta. Aí, às vezes, aquela coceira no ouvido e na garganta. É uma coceira tão grande que a Ave Maria só falta correr doida. E aí, doutor Eno? Banana causa coceira na garganta? Se ela gosta muito de banana, eu tenho uma notícia ruim para dar. Provavelmente ela desenvolveu algum processo alérgico à banana. É o mais provável aí, porque ela sempre associa quando come a banana. Então, muito provavelmente, ela desenvolveu algum processo alérgico. Isso é comum. A banana é uma das frutas que mais causam alergia em pacientes. E por que aconteceu só agora, a ciência não tem uma explicação muito plausível para isso. É muito comum a gente ver que gente que nunca teve alergia a nada e de repente, em uma certa fase da vida, desenvolver. Eu mesmo nunca tive alergia a medicamento nenhum a minha vida inteira. Há uns 3 ou 4 anos eu comecei a ter alergia a um ou outro medicamento que nunca tinha apresentado antes. Então, para esse motivo de ocorrer essa resposta alérgica tão tardia, sinceramente, a ciência não tem uma explicação, mas ela deve ter desenvolvido algum processo alérgico à banana. Quando ela come misturado com outros alimentos, diminui o contato da banana com a garganta e por isso ela talvez tenha menos reação. Mas o que eu recomendo é que ela passe a evitar a banana, pelo menos até que ela possa fazer um teste, comprovar que realmente é alérgica a esse fruto. É a mesma coisa de melancia, né? Mesma coisa. Eu sou louco por melancia, mas toda vez que eu como melancia, a impressão que me passa é que irrita minha garganta. Pode ser, é o mesmo processo. Você deve ter algum processo alérgico à melancia também. Tá ok. Doutor, pergunta, doutor Enio, se ele já voltou a fazer a cirurgia dos cartuchos. Vamos lá. Cirurgias aqui em Caicó, hoje a gente está limitado em todos os aspectos. As cirurgias do SUS estão suspensas. A última cirurgia que eu fiz pelo SUS foi o ano passado, mais ou menos nessa mesma... Não, mais cedo que essa época, em junho ou maio. Foi a última cirurgia que houve pelo SUS aqui. Estão suspensas, não houve mais interesse não da minha parte, mas do poder público em manter o projeto e está suspenso, não está tendo. As cirurgias particulares, inclusive, a gente está com dificuldade aqui também. O Ministério Público
deu uma recomendação à direção do Hospital do Seridó, que era onde eram realizadas as cirurgias particulares em Caicó, para que não ocorresse mais nenhuma cirurgia particular naquele hospital, naquele nosocômio. Então hoje a gente está limitado em todos os aspectos. A princípio, tanto cirurgia particular como as do SUS, aqui em Caicó, a gente está com essa dificuldade. A gente está tentando viabilizar e provavelmente vai conseguir realizar pelo menos as cirurgias particulares em Jardim do Seridó. É um trabalho que a gente está fazendo para tentar viabilizar e provavelmente vai dar certo. Ok. Dr. Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica Cardioquide, na Rua Augusto Monteiros, 1248, Centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510, WhatsApp 98154-4453. Dr. Enio, obrigado. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos. Até quarta-feira. 8h23. Volto já após o nosso intervalo comercial com mais notícias no programa. Estamos apresentando Panorama 95. Econat. O Econat trabalha com abertura de empresas, diversas alterações contratuais, escrituração contábil e fiscal, processamento da folha de pagamento e apuração dos encargos sociais, emissão de certidões negativas, além de assessoria